CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. Dez horas e 16 minutos agora em Campo Grande. Nós estamos aí finalizando o mês de novembro, mês em que a gente falou bastante aí sobre o racismo e sobre a consciência negra. E para falar mais sobre isso, eu convidei a advogada Silvia Constantino, ela que é presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Mato Grosso do Sul. Silvia, muito obrigado por você atender o convite e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos que nos ouvem, nessa manhã de segunda-feira. Eu que agradeço o convite por estar aqui, uma oportunidade para falar um pouco da comissão e do trabalho que nós estamos realizando aí. Silvia, eu levantei alguns dados aqui. Quase metade dos negros no Brasil trabalha na informalidade, de acordo com o IBGE. Nas maiores empresas, os negros ocupam 4,7% dos quadros executivos e 6,3% apenas dos postos de gerência. E são apenas 28% dos estagiários, uma minoria. Lá na Comissão de Igualdade Racial, que é uma comissão nova, o papel de vocês especificamente é combater essa desigualdade também, Silvia? Dizemos que, na verdade, é um enfrentamento. A comissão é nova, como você disse, tem 10 meses. Ela surge aí pela provocação que nós fizemos ao presidente Mansur, que de pronto aceitou a criação da comissão e nos dá total liberdade para trabalhar, em relação a isso. Então, a comissão ela surge com o papel de acompanhar todos esses processos, de fiscalizar, de cobrar o poder do judiciário, porque nós sabemos que há uma morosidade, dos processos. E tratando justamente dessa questão racial, eu acredito que há mais ainda, porque a gente percebe, às vezes, um despreparo do próprio sistema em lidar com algumas questões, a diferenciação do racismo, da injúria, porque a injúria é mais branda, o racismo ele é mais duro. Então, existe esse despreparo do Poder Judiciário, mas a comissão ela surge com esse propósito de enfrentamento, principalmente na questão do racismo institucional, que a gente tem alguns projetos para isso, para preparar, para capacitar o Poder Judiciário, para saber lidar com essas questões. Como você disse, minoria em números, em estatística, mas somos maioria no Brasil, 55,8% de negros e pardos da população brasileira, exatamente. E nós vivemos ainda um resquício da pós-abolição. Houve aí a abolição, entretanto, não pensou-se em políticas públicas para inserir o negro nessa sociedade. Ele foi jogado aí na marginalidade, sem trabalho, sem moradia, sem saúde, restando a ele o quê? A marginalidade. Então, não pensaram em, o negro vai ser, vamos libertá-lo e dar condições para que ele sobreviva. Não, isso não foi pensado. Então, até hoje a gente vive esse resquício. Aí, mais de 130 anos da abolição, infelizmente, a gente se depara com casos de racismo, de injúria racial diariamente. É muito comum, Silvia? É muito comum. É muito comum. E o interessante nisso tudo... Infelizmente, né? É comum, infelizmente. Não deveria, porque vivemos uma democracia, na qual a própria Constituição traz no seu artigo 5º que todos nós somos iguais, sem distinção de raça, de cor, de religião, de origem, Mas, infelizmente, nós passamos por essas questões raciais e de discriminação diariamente. Silvia, deixa eu te perguntar. O ouvinte negro, a ouvinte negra que está escutando a gente agora, que se porventura se sentir vítima de racismo, de injúria, eu queria te perguntar como proceder, porque às vezes, e eu imagino que muita gente deixa passar, larga a mão, vai para lá. O que fazer, Silvia? Qual o conselho, qual a dica, qual a orientação? Otávio, isso é muito importante você levantar essa questão.
Porque as pessoas têm que ter coragem, né? Elas têm que entender que temos aí leis que tratam das questões raciais, leis que as amparam, né? Então, por mais que não aconteça com ela, pode acontecer com um parente, pode acontecer com um vizinho, né? Então, ela tem que estar preparada para isso e saber como lidar. Bom, existem duas classificações que não deveriam existir, na minha opinião, né? Que é o racismo e a injúria. O racismo, ele está previsto na nossa Constituição Cidadã, Constituição Federal de 88. No seu artigo 5º tem esse caput, que eu falei que não existe distinção entre raça, credo e religião. E no seu inciso 42, ele traz que o racismo ele é imprescritível e inafiançável, né, com pena de reclusão. Então, se você cometer esse crime, você é preso, né? Não tem tempo para você fazer essa denúncia e não tem fiança. Mas o que acontece, Otávio? A injúria, ela também tipificada como crime previsto no Código Penal, no seu artigo 140, tipificando aí como injúria qualificada, que traz os elementos de raça, origem, etnia, ela também é uma pena de reclusão, entretanto, afiançável, né, e imprescritível. Quer dizer, prescritível. Ela não prescreve. Então, o que acontece? E qual que é a diferença de uma para outra, tá? O racismo é quando envolve um grupo de pessoas, né? Sejam eles pela raça, pela etnia, pela origem. Então, por exemplo, nós temos a Lei 7.716 de 89, que traz lá 22 artigos que são as ações que levam aí ao racismo. Então, por exemplo, ser proibida de fazer uma matrícula numa escola pública ou privada, né? Ser proibido de frequentar lugares públicos, hotéis, restaurantes, órgãos públicos, né? O direito negado, né? É o direito negado a uma coletividade, a um grupo de pessoas. Já a injúria, ela diz respeito ao sujeito, né? São elementos negativos atribuídos ao sujeito. Por exemplo, Silvia, você é uma macaca, você é uma preta fedida, o seu lugar não é aqui, é na senzala, né? Então, são situações que depreciam a sua imagem. É forte o que você falou, mas é bom que o ouvinte saiba que isso acontece. Sim, eu já tive uma situação de ser chamada de macaca por telefone. Sério, Silvia? Mas tive. Forte, hein? Forte. Isso faz muito tempo. E é uma coisa que você não esquece, né? Você não esquece. É uma agressão, porque isso é uma agressão. Não é física, mas é psicológica. A gente viu ontem, inclusive depois da vitória do Flamengo, lá anteontem, os argentinos também tirando onda de nós brasileiros como um todo. E a gente viu recentemente também no jogo lá em Minas Gerais, o segurança lá, um racista, né? Dizendo, olha a sua cor, tá? Então a gente percebe que, infelizmente, isso acontece mesmo, né? Isso. E precisa de atitude, precisa de punição. Tem lei para isso. Eu acredito que o mês da consciência negra, em que a gente encerra essa semana agora, praticamente no dia 20 foi marcado, é o dia que a gente tem que lembrar, não é só no mês de novembro, só num dia, Silvia. Esse combate, esse enfrentamento, ele tem que ser diário e por todos. Exatamente. Só para a gente concluir o que eu estava falando da injúria, como ela prescreve, o que é prescrever? É perder o prazo, né? Então, são 6 meses que você tem. Silvia, eu vou lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência, e é importante dizer que é um boletim de ocorrência, e não um termo circunstanciado, porque o delegado pode oferecer isso para você. O termo circunstanciado ele é mais brando, e não é isso que a gente quer. Nós queremos que abra-se aí um inquérito policial para investigar, né, esse crime. Então, se passou 6 meses de um dia, você perde o seu direito. E Desde mais... que o fato ocorreu. Desde que o fato ocorreu. E afiançável. Então, a gente vê situações, até existe, às vezes, uma prisão em flagrante, mas a pessoa vai lá e paga um salário mínimo e no outro dia está solta. Né? Então, por isso que eu digo que teria que ser apenas o racismo. Né? Porque é um crime violento. Né? É um crime violento. Então, não teria que haver essa distinção. Mas, enfim, como você disse, esse enfrentamento ele tem que ser diário. Nós temos que pensar
no combate ao racismo e à discriminação racial nos meses também que antecedem o mês da consciência negra. Porque o racismo ele não acontece só em novembro. Ele acontece de janeiro a dezembro. É verdade. Né? Então, a gente acompanha isso diariamente. E o que me preocupa, Otávio, é essa questão do poder judiciário, às vezes, não ter esse tato do que é o racismo e do que é a injúria racial. Eu já vi alguns julgados, algumas decisões de juízes em São Paulo e Rio de Janeiro, em que deixa passar. Por exemplo, teve um julgado em São Paulo em que uma senhora ela foi fazer compra de verduras numa feira para sua patroa. E aí chegou uma senhora e abordou ela, uma senhora branca, né? Abordou ela e disse assim: nossa, você está comprando bananas? Você deve ter muitos macaquinhos para alimentar. Lá em São Paulo. Isso. Em São Paulo. E o que a juíza deu ali na sua sentença, no seu parecer? Que aquilo não foi racismo, que era apenas uma forma de aproximação que a pessoa queria fazer com a outra, e ela não teve a intenção de ser racista. Para evitar casos assim, para conscientizar mais, eu vou te convidar para que você volte mais vezes à CBN. Eu acredito que a gente tem um canal aqui para poder estar falando sobre isso de maneira séria, de maneira coerente, de maneira correta. Eu quero desejar que você, como presidente da Comissão da Igualdade Racial, continue mesmo falando. Eu acho que é importante, sim, diariamente. Nós aqui temos esse papel também de chamar a atenção para o problema, porque ele pode não ser um problema meu, que sou branco, mas ele naturalmente atinge uma parcela muito grande de pessoas que não têm a mesma cor da pele que eu tenho. Sucesso na sua caminhada. Você tem caminhado, percorrido escolas, feito palestras. Você é presidente de uma comissão que está lá à disposição também daqueles que se sentiram ofendidos. Agradecer imensamente a sua presença hoje aqui na CBN e deixar o microfone à sua disposição, Silvia, para o seu recado final. Otávio, eu que agradeço o carinho, o convite por estar aqui, em nome da nossa casa, da OAB de Mato Grosso do Sul, da nossa Comissão da Igualdade Racial, agradeço novamente. Essa é a oportunidade que nós temos de falar não só do nosso trabalho, mas de falar de um tema que assola a nossa sociedade, né? Tenho filhos negros, né? Temos que construir uma história diferente agora. Todos nós temos que fazer a nossa parte, porque a luta pela igualdade, pela justiça, e principalmente contra a discriminação, ela não é uma luta só de pretos, Otávio. É uma luta de brancos também, né? E você abrir a porta aqui para nós, que é uma pessoa branca, privilegiada branca, é importante, porque a gente vê que nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos. Né? Não estamos. E você piegas, uma andorinha só não faz verão. Temos que andar juntos, né? Juntos somos mais fortes. Então, esse é o trabalho da comissão, esse enfrentamento diário contra o racismo no nosso estado. E, mais uma vez, quero agradecer você pela oportunidade e um grande abraço aí para todos os ouvintes aqui da CBN. Se você conhece alguém que foi vítima de racismo, se você vê um fato desse acontecendo, liga para a gente, tá? 99932-3500 ou procure a OAB. Lá tem a Comissão da Igualdade Racial. A advogada Silvia Constantino é a presidente e muito gentilmente falou com a gente hoje aqui na CBN. 10h29. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero.